Há poucos dias eu li um livro que considero bastante importante para entender a política atual, que é o livro Como as Democracias Morrem. Esse livro é um livro dos autores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Uma série de textos me chamou a atenção, porque tem muita relação com o que nós estamos vivenciando aqui no Brasil. Por exemplo, algumas citações desses autores, a página 90 do livro, página 89, os autores dizem que o processo que levam os autoritários ao poder, né, e que são fundamentais em um processo de crescimento do autoritarismo, né? E no caso aqui ele está falando de pessoas que são voltadas para um governo mais autoritário. Ele diz que esse processo que levou Mussolini ao poder, por exemplo, que levou Hitler ao poder e muitos líderes autoritários e fascistas no mundo, e que tem muita relação com o processo que levou, por exemplo, Donald Trump ao poder nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro ao poder no Brasil. Ele está falando desse tipo de processo, que ele diz que muitas vezes começa com palavras. Tá? Demagogos atacam seus críticos com termos ásperos e provocativos, como inimigos, subversivos e até mesmo terroristas. Quem nunca ouviu esses termos da boca de Donald Trump ou de Jair Bolsonaro? Isso é a página 89. Página 90 ele continua. O processo muitas vezes começa com palavras. Ele repete, né? Demagogos atacam seus críticos com termos ásperos e provocativos, como inimigos subversivos e até mesmo terroristas. Tá, não, isso aqui é a página 89 e 90, eu já falei. Mas aí ele diz assim, que a investida não para por aí. Embora analistas muitas vezes assegurem que demagogos são só falastrões e que suas palavras não devem ser levadas demasiado a sério, um rápido exame dos líderes demagógicos mundo afora sugere que muitos deles de fato cruzam a fronteira entre palavras e ações. Esta é a preocupação que nós precisamos ter, né? Geralmente cruzam essa fronteira entre palavras e ações, né? Eles prometem, falam sempre de forma violenta, demonstram suas intenções através de suas palavras, e a tendência que tem é as pessoas acreditar que isso não passa de palavras, mas não é bem assim. Ele diz, é por isso que a ascensão inicial de um demagogo ao poder tende a polarizar a sociedade. Percebem como esse processo de polarização da sociedade brasileira, né, vem acontecendo já praticamente desde 2014, 2013, 2014, e se tornou muito forte em 2016, 17, 18 então ela atingiu um pico, né? Não é? Porque os falastrões foram para os palanques esbravejar, né? Atacar os partidos de esquerda, considerados não seus adversários, mas seus inimigos políticos, inimigos da nação, todo esse discurso que foi construído, né? E ele diz assim que é por isso que a ascensão, né, tende a polarizar a sociedade, criando uma atmosfera de pânico, olha só, hostilidade e desconfiança mútua, né? A gente, por várias vezes, por exemplo, tive que sair, dar um tempo no Facebook, porque toda vez que eu postava alguma coisa que discordava ou questionava algo relacionado ao modo como a política vem sendo feita no Brasil, eu fui atacado de forma violenta muitas vezes, né? E fui atacado às vezes por pessoas que eram pessoas do meu círculo
de amizade, né? Pessoas com quem a gente já tinha uma relação há muito tempo, que já me conhecia, né? Não eram pessoas que não me conheciam, mas pessoas que conviveram comigo, que sabiam que do meu compromisso, do meu caráter, da forma como eu sempre lidei com as coisas aqui na minha cidade, em Eunápolis, né? Eu pastorei a igreja aqui, estive à frente de igreja desde 98 e estive sempre. É, tenho diversos problemas pessoais, mas nada que viesse justificar, né, a violência e a hostilidade, porque a minha luta é por liberdade, a minha luta é pela liberdade de consciência, de pensamento, de expressão, de forma que tenho buscado respeitar todas as pessoas, né, independente da sua, do seu pensamento, da sua religião, não é? Então, assim, a minha luta é por uma sociedade mais inclusiva e por isso eu me tornei alvo, né? Então, assim, essa desconfiança mútua, né? A gente perdeu muitas amizades nesse período, né? Devido a essa situação. Então, assim, enquanto negócios familiares e esquadrões de exércitos, aí prosseguem o autor na página 91, podem ser governados por ordens, democracias exigem negociações. Ele está dizendo o seguinte, olha, se um autoritário está no comando completo, então ele tem ao seu dispor esquadrões de exércitos que obedecem de acordo com as ordens que ele fala. Então tudo que ele quiser realizar, ele vai realizar, porque ele tem pessoas para lhe obedecer. Na democracia não é assim. A democracia exige negociação, exige compromisso e exige concessões. Reveses são inevitáveis, prossegue os autores. Vitórias são sempre parciais. Iniciativas presidenciais podem morrer no Congresso ou ser bloqueadas por tribunais. Isso é fato. Na democracia funciona dessa forma. Todos os políticos se veem frustrados por essas restrições, mas os democráticos sabem que têm que aceitá-las. Ou seja, um governo que é democrático, se um projeto seu for rejeitado no Congresso, na Câmara, seja lá o que for, ele vai usar os meios legais. Ele não vai achar que isso é algo... ele precisa passar por cima de todo mundo que discordou, que votou contra o seu projeto, né? Ele sabe que faz parte do jogo democrático, né? Existem forças que estão ali discordando, concordando, interesses estão em jogo e dentro das normas democráticas, dentro dos limites da lei, tudo precisa ser discutido, analisado, né, corrigido. Algumas coisas vão ser rejeitadas, né, alguns projetos precisam ser refeitos. Então, assim, esse é o jogo democrático. Mas ele diz que todos os políticos se veem frustrados por essas restrições. Claro, ninguém nenhum político, nenhum governo, nenhuma pessoa vai ficar feliz de ter um projeto e chegar ali e encontrar uma barreira e não ser aprovado o que ele quer. Mas se ele é democrático, como diz o texto, como dizem os autores, ele sabe respeitar, né? Sabe que tem que aceitar ainda que não seja o que ele gostaria. Porém, os autores prosseguem na página 93, dizendo assim que para autoritários potenciais, as instituições judiciárias e policiais representam assim tanto um desafio quanto uma oportunidade. Se elas permanecem independentes, têm a capacidade de denunciar e punir abusos governamentais. É o ideal que todas essas instâncias sejam independentes. Este é o trabalho do árbitro, impedir fraudes. Não obstante, se controladas por sectários, essas instituições podem servir aos objetivos do aspirante a ditador, protegendo o governo de investigações e processos criminais que possam levar ao seu afastamento do poder. O presidente pode infringir a lei, ameaçar direitos civis e até violar a Constituição sem ter que se preocupar com a possibilidade de tais abusos serem investigados ou censurados. Com tribunais cooptados mediante alteração de sua composição e autoridades policiais rendidas, os governos podem agir com impunidade. Aqui ele já alcançou uma situação que já fica difícil de se reverter. E essa é a nossa preocupação com o que nós estamos vendo, por exemplo, o chamado dossiê antifascista, né? Investigando
servidores públicos, policiais antifascistas, movimentos antifascistas sendo investigados, e em que isso terminou, né? Até agora nós não tivemos uma resposta clara das autoridades brasileiras sobre essa questão, o que realmente é preocupante, porque esses textos aqui que eu acabei de ler coloca para nós que esse é um processo que não é exclusivo do Brasil, né? Quando essas coisas começam a acontecer dentro de uma sociedade, é porque nós estamos caminhando para um terreno perigoso, né? Para um terreno perigoso em que há uma possibilidade de um governo que vai cooptando as instituições, que vai conseguindo apoio institucional para suas investidas autoritárias. A tendência que tem é ele impor realmente um domínio que pode ser um domínio absurdo. E para nós, brasileiros, que já vivemos com tantos golpes militares, com tantos processos autoritários, né? E que agora estamos vendo dentro da nossa democracia recente, isso voltando a acontecer, esses fantasmas voltando para nos assombrar, isso é preocupante. E aí, a leitura dessas obras, como As Democracias Morrem, ou a obra... tem várias obras escritas agora sobre fascismo, sobre democracia, Engenheiros do Caos, né? Engenheiros do Caos também é uma obra interessante para poder ser lida, e todos esses autores estão trazendo para nós advertências sobre esse processo que o mundo está vivenciando e que o Brasil está vivenciando. Então, diante do que nós estamos vendo acontecer no Brasil, esses textos podem servir de um alerta para nós. É hora de nós brasileiros nos preocuparmos de fato, porque a situação brasileira está alcançando um nível em que não dá para a gente ficar achando que estamos dentro da normalidade e que nós não estamos mais. Então, ao longo da história, como diz o autor, a oposição aos que estavam no poder fora considerada traição e, com efeito, a noção de partido de oposição legítimos ainda era praticamente herética na época da fundação dos Estados Unidos. Aí já é um outro caso, mas eu quero só concluir que ele cita aqui alguns nomes, né, que podem trazer exemplo para nós, que diz assim: quase todos os casos de colapso democrático que nós estudamos, autoritários potenciais de Franco, Hitler e Mussolini na Europa entre guerras, a Marcos, Castro e Pinochet durante a Guerra Fria, e Putin, Chávez e Erdogan mais recentemente, justificaram a sua consolidação de poder, rotulando os oponentes como uma ameaça à sua existência. Tudo isso está sendo reproduzido no Brasil, e por isso a importância dessas leituras e a importância de estarmos atentos, preocupados, e as frentes democráticas brasileiras precisam se posicionar urgentemente, antes que seja tarde demais.